Muito bem, então vamos para o PS1, parte de hidrostática e hidrodinâmica. Essa questão aqui vai servir para a gente revisar o princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? Que a variação de pressão sofrida em um ponto é integralmente transmitida a todos os outros pontos. O princípio de Pascal gera uma aplicação prática que é a prensa hidráulica. Como é que funciona a prensa hidráulica? São dois êmbolos móveis, né? Um êmbolo vai ter uma área 2, uma área relativamente grande, e o outro vai ter uma área 1, que é uma área menor. Área 1, né, professor? Você aplica uma força 1 no êmbolo de área 1, esse êmbolo vai descer, vai deslocar o líquido que está aqui dentro, e vai fazer o êmbolo 2 subir com uma força 2. O princípio de Pascal diz que a pressão do êmbolo 1 tem que ser igual à pressão do êmbolo 2. Como pressão é força sobre área, força 1 sobre área 1 vai ser igual a força 2 sobre área 2. Outra coisa importante de se lembrar é que o princípio da conservação de energia é válido. O trabalho do êmbolo 1 também é igual ao trabalho do êmbolo 2. Então, força 1 vezes o deslocamento 1 também é igual a força 2 vezes o deslocamento 2. O que isso quer dizer? O êmbolo 1 vai deslocar bastante e o êmbolo 2 vai deslocar bem menos, né? O deslocamento 2 é bem inferior a 1 para que o princípio da conservação de energia se mantenha válido. Agora, olha essa questão como é um pega-ratão. Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha. Então, essa área aqui, ó, essa secção transversal aqui, ó, tem 400 vezes mais área que a abertura da agulha. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo de pressão do medicamento da abertura da agulha? ΔP, né, amigo? Porque a variação de pressão é a mesma. Muita gente, quando cai isso, tenta usar a fórmula e acaba descobrindo que a força, né, a força que tu vai aplicar no êmbolo aqui, que vai ser 400 vezes maior que a força que vai sair aqui no medicamento. Só que não é isso que o exercício está perguntando. O exercício está perguntando a pressão. E a pressão é a mesma dos dois lados. Então cuidado, tá? Cuidado com o pega-ratão, não tinha que fazer cálculo nenhum. Outra coisa importante na hidrostática é o empuxo. Isso parece direto. O empuxo é a densidade do fluido, no caso do líquido, vezes o volume imerso vezes a gravidade. Uma revisão boa é quando um corpo está flutuando. Quando um corpo flutua, uma parte do corpo está dentro do líquido, a outra parte está fora do líquido. O que isso quer dizer? Que a densidade do corpo é inferior à densidade do líquido. Quais são as forças que atuam nesse corpo? O peso puxa ele para baixo e o empuxo puxa ele para cima. Te lembra que quando um corpo flutua, o empuxo e o peso são iguais. Bastante gente erra isso aqui, diz que o empuxo é maior que o peso quando flutua. Por causa dessa igualdade, surge uma relação que diz que a densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual à densidade do líquido vezes o volume imerso. Com essa relação aqui, tu consegue calcular a quantidade do corpo que está dentro do líquido, isto é, o volume imerso. E aí, sabendo o que está dentro, tu também consegue saber o que está fora. Vamos ver a questão. O mergulho profundo pode causar problemas de saúde ao mergulhador devido à alta pressão, no mar de águas calmas. A pressão sobre o mergulhador aumenta aproximadamente 1 atm a cada 10 metros de profundidade. Opa, isso é uma coisa que eu também te ensinei e que é bom saber de cor. Vamos revisar. Na água e só na água, né? Cada 10 metros que tu afunda, tu aumenta a pressão no teu corpo em 1 atm. Tudo por causa que a densidade da água é 1000. Então a número 1 está certa. A número 2 diz, o módulo da força de empuxo que atua sobre o mergulhador cresce linearmente com a profundidade. Opa, ele está dizendo que o empuxo aumenta com a profundidade. Amigo, olha a fórmula. Empuxo é a densidade do líquido vezes volume imerso vezes gravidade. O que o empuxo tem a ver com a profundidade? Nada. Em qualquer profundidade que o corpo tiver, o empuxo que ele recebe é o mesmo. A 2 está errada.
E a 3 diz, a diferença de pressão entre os pés e a cabeça do mergulhador no mergulho vertical é praticamente independente da profundidade. Com certeza. Por quê? Porque na realidade é essa diferença de pressão que produz o empuxo. Imagina que tu tenha um corpo totalmente dentro do líquido, né? O que a gente sabe? A parte inferior do corpo, a superfície inferior do corpo é mais profunda e a superfície superior é menos profunda. Então, essa altura, que é a altura do corpo, determina essa diferença de pressão. Embaixo tu vai ter mais pressão e em cima tu vai ter menos pressão. Essa diferença de pressão existe por causa da altura do corpo. Conforme você afunda, a pressão embaixo aumenta, mas a pressão em cima também aumenta. Então a diferença de pressão mantém-se constante, porque a diferença de pressão depende da altura do corpo. Por isso que ela é praticamente independente da profundidade. Então, letra C, apenas 1 e 3. Assim nós terminamos a nossa revisão do PS 1. Ah não, desculpe, falta uma coisa que eu não revisei. Epa, vamos lá. Falta hidrodinâmica, eu separei a questão aqui. Hidrodinâmica seguido aparece na UFSM. Então vamos lá. Tu tem um tubo e esse tubo tem um estreitamento, né? Nesse estreitamento está percorrendo um fluido ideal, ele tem que dizer que o fluido é ideal. O que acontece aqui, revisando rapidinho? A vazão do líquido dentro do tubo permanece constante. Então, a vazão, isto é, a quantidade de líquido que passa por segundo do A', tem que ser igual à vazão do B', que tem que ser igual à vazão do C'. Essa é a lei da equação da continuidade. Só que o B tem uma área de secção menor, né? O tubo do B é estreito. Para passar a mesma quantidade de líquido que passa no A, só tem um jeito. O líquido tem que aumentar de velocidade. Então, a velocidade do líquido no A' é inferior à velocidade do líquido no B'. Conclusão básica da hidrodinâmica. No estreitamento, a velocidade aumenta. Só que quando a velocidade de um fluido aumenta, devido ao princípio da conservação de energia, a pressão estática deste fluido diminui. Então a pressão do ponto A' é maior que a pressão do ponto B'. Sempre que tu aumenta de velocidade no estreitamento, tu diminui a pressão estática. Então, o módulo da velocidade do sangue em A' é igual ao módulo da velocidade do sangue em C'. Sim, porque a área da secção do A e a área da secção aqui do C é a mesma área, então a velocidade é a mesma. A pressão do sangue em B é menor que a pressão em A. Não, a pressão do sangue em B... a pressão do sangue em B é maior. Não, é menor. Falso. Dá para não fazer rápido aqui, senão eu erro. A vazão do sangue em B é menor que a vazão do sangue em A. Não, a vazão é a mesma. A vazão permanece constante. Então, falso. Então nós temos verdadeiro, falso e falso. Equador. Cuida com hidrodinâmica, tá? Dá uma lembrada disso. E agora vamos fazer a revisão do PS2. Valeu, bom estudo!